Eu não sei vocês, galera, mas esse episódio do Invencível foi um dos mais incríveis e mais pesados que a série já entregou. Teve personagens sendo destruídos, teve planeta sendo destruído, teve uma verdade sendo revelada. Existe alguém neste universo que ninguém consegue parar. Isso mesmo, o nome dele é... Saudações nerds, eu me chamo Jansen e hoje a gente vai analisar tudo o que aconteceu no episódio absurdo de... Porque esse episódio foi completo, teve porradaria, teve farmação de aura, teve construção de personagem, tensão e muito mais. Então já sabe, deixa sua super inscrição e o seu super like e ativa o sininho para quando sair mais vídeos você ser notificado. Agora sem mais delongas, vamos pro vídeo. O verdadeiro peso do Império. Bom galera, esse episódio começa diferente. Ele não começa com luta, ele começa com histórias. Uma construção que nós nunca tínhamos visto. Isso é muito irado, porque a gente vê o momento que define completamente o que esse império se tornou. Não só a força que é ser um Viltrumita, mas o tamanho do seu povo. E como eles são superiores com outros povos. E como tratam a raça do planeta dominado pelos Viltrumitas. Tentar resistir é impossível. Mas nesse episódio teve uma tentativa de resistência da raça dominada pelos Viltrum. E com isso, teve uma reunião para decidir o que vão fazer com o povo desse planeta. Ali, nós vimos o Teros pela primeira vez como integrante do exército de Viltrum. Também é nos apresentado o Capitão Argo, que é o líder dos Viltrumitas. E com ele, Treg, o futuro líder de Viltrum. Essa cena é muito importante, galera, porque é nela que vemos a tentativa de Teros de impedir o massacre da raça dominada. Enquanto está tendo o debate do que fazerem com a raça dominada, Telos tenta dizer que é melhor tentar conciliar com eles do que acabar fazendo o massacre. Mas ele é visto como algo diferente. Aliás, Viltrum é conhecida pela sua força e pela sua dominação. Eles falam que a força é melhor para se reprimir alguém. E na cena a seguir, nós vimos que Treg e Argo estão conversando. E é nessa cena onde Argo dá liberdade para que Treg possa fazer o que ele quiser com o Teros. Porém, ele decide não fazer nada, prefere deixar assim e não entra em discussão em relação a isso. Mas na cena seguinte, galera, nós vimos que Teros, o traidor, executa o líder de Viltrum. E com isso acontece o que eu acredito que seja a revolta de Treg, porque ao fazer isso, ele decidiu, na verdade, não matar o Teros, e por causa dessa decisão, Teros acaba matando Argo, o que dá início à liderança de Treg aos Viltrum e também causa o expurgo do planeta, né? A exterminação de metade não, digamos que 95% da população de Viltrum. Daí a culpa de Treg, a revolta por tudo isso, o vírus do flagelo, a morte de um líder e o expurgo, tudo isso foi por causa de uma decisão que ele não tomou. Daí nasce algo muito importante, galera. A ideia de eliminar qualquer sinal de fraqueza de Viltrum. Para que Viltrum se mantivesse forte e sem fraqueza, Treg decidiu fazer um expurgo contra o seu povo. Ele deu a ordem para que eles eliminassem os fracos. E aí inicia o massacre. E que massacre, galera! Nós vimos talvez primos, pais, amigos, maridos e mulheres e crianças se matando, tudo por causa de uma decisão do seu líder. Ou seja, o expurgo também foi culpa do Treg, mas ele culpa Teros por tudo o que aconteceu. Preparação para a guerra. Nessa parte o episódio dá uma desacelerada, galera. E isso é muito importante, porque nessa parte nós vimos a humanidade de cada personagem. Ali eles têm ações simples, como dividir a comida, como relações entre pai e filho, e o medo deles de não voltar dessa batalha. Porque nós vamos concordar, eles estão lutando contra o líder do Império de Viltrum. Se um Viltrumita já é difícil de vencer com 2 ou 3, então imagina o líder do Império de Viltrum. Bom, como eu falei, a relação entre pai e filho também, nós vemos relação familiar entre o Mark, o Nolan e o Oliver. A gente sabe que os Viltrumitas não são muito de falar sobre sentimentos, e principalmente depois do início desse episódio. Mas aqui nós temos o Nolan, o Mark e o Oliver em um momento de família. E isso deixa bem claro que esta batalha é algo completamente diferente. Eles podem nunca mais se verem. E eu não sei vocês, galera, mas ver o Nolan tentando dizer que amava eles foi uma coisa completamente diferente de se ver. Foi estranho de se ver, na verdade. Porque nós vimos um Nolan completamente diferente. Ele praticamente matou seu filho, chamou sua esposa de pet e foi para outro planeta aliviar o estresse. E daí veio o Oliver. Eu entendi a cena, mas não pude evitar na hora. Foi uma coisa que veio na minha cabeça assim, todas as cenas, e eu não pude deixar de falar. Chegada em Viltrum. Bom, quando eles chegam num planeta, galera, já dá pra saber que deu merda, né? Não tem música épica, não tem heroísmo, não tem nada. Simplesmente o silêncio e aquela pilhas e pilhas de corpos. Corpos esses que são dos Viltrumitas, que foram colocados lá como um lembrete constante. Este lugar não é normal. E coloca normal nisso, meu amigo.
Que quantidade de corpos da bexiga é esse? Eu fiquei pensando o tempo todo o episódio. Caramba, tinha tanto corpo assim em Viltrum? E galera, tava na cara que quando eles se aproximassem do planeta, os Viltrumitas vivos estavam ali camuflados nos Viltrumitas que morreram, né, no caso do Tempo do Expurgo, no Tempo do Flagelo. Era nítido que eles estavam ali escondidos, esperando eles entrarem no planeta, porque eles já esperavam que eles iriam atrás do Treg. O nível de poder. E aqui a luta começa de verdade, galera. Porque até agora a gente achava que já tinha visto personagem forte. Pois é, não tinha. O que acontece aqui é outro patamar. Golpes que jogam personagens para o espaço. Impactos que parecem destruir tudo. E mesmo assim não é o suficiente. Isso cria uma sensação muito clara. Eles estão enfrentando algo impossível. Tanto é que eles tomam uma coça, galera. Parece que tudo vai dar errado. Até que os dardos de veneno da Tech Jack dão um respiro para eles. Os dardos enfraqueciam os Viltrumitas, enquanto o Allen iria lá e acabava com eles. Mas nem tudo são flores. Tinham apenas 10 dardos e ela não podia errar. Naquele momento, uma tentativa de acerto com os dardos e errando significaria morte. Mas aí, galera, a preocupação maior estava em silêncio. O maior de todos, o homem mais berés e casca grossa, estava parado, quieto e esperando ser desafiado. Treg, o farmador de aura. Meu irmão, aqui parece que nada abala o homem. Ele humilhou o Nolan, personagem que parecia o mais forte de todos, que destruiu os heróis da Terra e que desafiou o Império de Viltrum. O Nolan nunca teve chance, galera. Aqui eu só queria ver porradaria, sangue e destruição, ao estilo Homem de Aço. Mas aí eles recuam para o planeta e lá eles vão conversar. Treg dá uma chance para que Nolan tente se redimir com o Império. A tentativa dele foi mais ou menos assim. Então, merdinha, eu te perdoo, mas você vai ter que se ajoelhar e beijar os meus pés. Calma aí, Fred Mercury, eu nunca faria isso. Ainda bem que ele não aceitou, galera, porque logo depois vem ele, o maior, o mais poderoso soco da série. Meu amigo, que soco foi esse? Nós vimos um Nolan resistir à atração de um buraco negro e sair de lá. E mesmo assim ele não aguentou a atração do soco do Treg. Eu fico pensando o que é que foi isso. O nível de poder dele está em outro nível. Mark humilhado. E assim como o papai, galera, o filho também tinha que ser humilhado. Mark chega todo pomposo, dizendo que matou o Conquista, achando que era o fodão das galáxias. Até que é algo para se orgulhar, galera. Afinal, o Conquista, ele é muito forte. Ele é um dos Viltrumitas mais fortes que tem da galáxia. Então, ter matado ele foi um baita feito que o Mark fez. Tanto é, na verdade, que chamou a atenção dos outros Viltrumitas. E em específico de uma delas, a Nyssa. E nós já sabemos o porquê chamou a atenção dela, né? E aí, galera, vem uma das cenas mais berés de todas. Treg chama o Mark pra briga. Ele simplesmente para, olha pra ele e diz, venha. E ele vai, pronto pra dar um soco. Com o seu super soco, vem, 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 vem. Me mostre. Porém, o regente nem se mexe, galera. O soco não faz nem cócegas nele, não faz nem ele piscar. Mas o efeito que fizeram nele, meu amigo, ó, que delicinha. A destruição do planeta. E então vem o momento mais absurdo do episódio. A decisão extrema de destruir o planeta. E aqui é puro cinema. Eles atravessam o planeta com a ajuda da arma do Space Wily. E parece que não tem fim. Eu ficava tipo, meu irmão, não vai acabar não. Que é isso? Mas ali, galera, representava o fim de Viltrum. O fim do passado. Ali eles estavam apagando tudo, o que aconteceu e apagando a história dos Viltrumitas. Mas o mais importante não é a explosão, é a reação. Porque pela primeira vez a gente vê emoção em quem parecia impossível. Galera, a gente acabou de ver o Treg, um dos mais fortes, o mais forte dos Viltrumitas até o momento. O cara simplesmente farmou muita aura. E em seguida nós vemos ele em lágrimas e loucura, porque em seguida ele fica louco, enfurecido. Ele parte para cima do Teus e acaba com ele em um segundo. Morte!
Depois ele vai pra cima do Mark e vamos ser sinceros, meu amigo, que família pra apanhar, viu? Ele simplesmente deu uma coça no Omni-Man, que é o pai, depois deu uma coça no filho, no Mark, e em seguida deu uma coça no Oliver também, né? Antes dessa cena acontecer, ele praticamente matou o Oliver. A gente só vai saber o que aconteceu pra ele no próximo episódio. Consequência e escolha final. Depois disso, galera, tudo vira consequência. Personagens sendo destruídos, decisões sendo tomadas em segundos e o mais importante, uma escolha: continuar lutando ou preservar o que restou. E essa decisão mostra algo muito interessante. Até os mais brutais podem mudar de estratégia. Ele simplesmente, galera, resolveu não matar o Mark. Por quê? Depois do vírus do flagelo, depois do expurgo, né? Primeiro o expurgo, depois o vírus do flagelo, ele percebeu que tinha restado poucos Viltrumitas. E depois dessa batalha intensa que eles tiveram dos Viltrumitas contra a Ordem ali, né? Dos heróis ali, ele viu que restou menos ainda de Viltrumitas. Então aquela cena onde ele segura o Mark assim e no final vê todos os Viltrumitas, é onde ele percebe que a luta não vale a pena. Ele está destruindo o próprio povo dele. Então ele resolve ali deixar o Mark de lado e sair. É o melhor a se fazer do que acabar com o seu povo. Pra onde eles foram. E aí vem a bomba final, galera. Pra onde eles estão indo? A única certeza que nós temos é que ele não tem mais planeta pra voltar. No final o planeta dele foi destruído. E pra onde eles foram agora? Essa resposta quem vai nos dar é o próprio protagonista da série, o Mark. Eles foram pra Terra. Isso mesmo, galera, agora muda tudo, porque não é mais em um planeta distante, a luta agora é em casa. E se esse episódio já foi assim, imagina o próximo. Será que veremos destruição? Com certeza, né? Eu quero que você comente aqui qual foi a cena mais pesada que você achou nesse episódio. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu lhes convido a se inscrever no meu canal, a like no vídeo, por favor, galera. Vocês não sabem o quanto isso está me ajudando e está me fazendo produzir mais e mais conteúdo para vocês. Estou me esforçando ao máximo para trazer o máximo de qualidade e conteúdo. É difícil fazer conteúdo porque já estamos numa imensidão de criadores aí, um mar de criação de conteúdo, mas eu tento ao máximo fazer e vocês estão me ajudando. A galera que está se inscrevendo, que está comentando, falando, dando força, né? Tem uma galera que comenta aí, eu leio todos os comentários e respondo. Então se inscreve no canal aí, galera, para participar da nossa jornada de 1000 inscritos, nossa meta de 1000 inscritos, né? Então, por favor, já salva esse vídeo, porque se esse vídeo foi insano, o próximo vai ser mais ainda. Valeu, galera, e arrivederci! Jesus! Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Stride. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati.